Muitas vezes, guardamos nossas verdades mais obscuras sob as sombras do silêncio, temendo que as consequências de sua revelação sejam mais difíceis de suportar do que o próprio fardo de mantê-las em segredo. Porém, em determinados momentos e cenários, a revelação destes segredos se apresenta como a única alternativa de se encontrar paz e redenção. O livro de Eclesiastes nos instrui sobre a inevitabilidade do tempo para cada evento. Existe o momento de nascer e o momento de morrer, o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo de rir e o tempo de chorar. Seguindo essa mesma lógica, acredito que para mim chegou o tempo de compartilhar com as outras pessoas um obscuro segredo que tenho guardado por um tempo longo demais, cuja simples cogitação de confessá-lo já me proporciona um sentimento de ansiedade causado pela expectativa de aliviar este fardo que pesa sobre meus ombros. Desde a juventude, eu já manifestava uma notável inclinação para a espiritualidade. Minha mãe, uma mulher profundamente religiosa, inspirou em mim um amor e um interesse profundo pela fé católica. À medida em que eu amadurecia, minha vocação religiosa se tornava cada vez mais evidente. Seguindo as expectativas de minha mãe, decidi entrar para o seminário, com o objetivo de me tornar padre. Essa decisão foi recebida com orgulho por parte dela, mas apenas aceita com respeito pelo meu pai, o qual, apesar de possuir outras perspectivas para o meu futuro, sempre me apoiava em minhas escolhas. Como eu já esperava, a vida no seminário não foi isenta de desafios, sendo marcada por estudos teológicos rigorosos, testes de fé e uma jornada espiritual que moldaria meu caráter e avaliaria meu comprometimento com a Igreja. Os conhecimentos adquiridos no seminário me ajudaram a aprofundar minha compreensão da espiritualidade sob a perspectiva da fé cristã e também fortaleceram em mim os alicerces que me manteriam firme e fiel à devoção de cumprir minha missão sagrada. Após minha ordenação como diácono, iniciei minha jornada de assistência à missão pastoral da Igreja Católica, prestando auxílio em diversas paróquias, até que os desígnios de Deus me conduziram a uma pequena comunidade localizada em um país da América do Sul. Lá recebi a oportunidade de atuar como padre diocesano pela primeira vez. No início, enfrentei o desafio de superar uma barreira linguística com o espanhol. Contudo, o tempo se revelou um professor tão gentil e paciente que essa adaptação acabou se tornando natural. E em pouco tempo, eu já estava celebrando as missas da paróquia com tranquilidade. Naquele lugar, percebi que o tempo parecia ter pressa, e antes que eu percebesse, já me sentia totalmente integrado à comunidade e aos costumes locais. Além disso, a percepção de que fui calorosamente acolhido pela comunidade como um essencial alicerce de apoio religioso e espiritual me faziam sentir que, enfim, eu havia sido recompensado por todo o esforço despendido pelo sinuoso caminho pelo qual eu havia trilhado. Mal sabia eu que toda a minha fé e devoção à missão cristã seriam postos à prova muito antes do que eu poderia imaginar. Em um dia rotineiro, logo após a solene bênção concedida ao final de uma missa matutina, fui abordado por uma senhora da comunidade. Ela, visivelmente aflita, solicitou minha ajuda ao relatar que sua filha, chamada Maria, e que possuía 22 anos, padecia de uma enfermidade, a qual, mesmo após submetida a uma avaliação médica, não mostrava sinais de melhora. Além disso, sua filha vinha há alguns meses, manifestando comportamentos perturbadores, os quais sempre deixavam todos de sua família profundamente aterrorizados. A senhora suplicou pelo meu auxílio, justificando que eu era para ela a última alternativa que lhe restara, e me informou acreditar que toda a situação que afligia a vida de sua filha tinha uma origem sobrenatural, pois seu início aconteceu depois que sua filha lhe informou ter participado de uma brincadeira com outros jovens da comunidade, na qual eles buscavam contato com espíritos por intermédio de um antigo tabuleiro que tinham encontrado. No entanto,
dos jovens que participaram daquela brincadeira de extremo mau gosto, somente sua filha havia adoecido. Segundo ela, Maria se comportava como se estivesse possuída por algum espírito maligno, pois, mesmo debilitada pela doença, agia com extrema agressividade em relação à família, realizando atos obscenos e proferindo palavras constrangedoras. De forma ainda mais perturbadora, a voz pronunciada pela jovem não era reconhecida como sendo a de sua própria filha. O desespero palpável na voz daquela mãe me fez perceber que algo terrível poderia, de fato, estar acontecendo com sua filha. Pedi à senhora que aguardasse por alguns instantes, enquanto eu me prepararia para acompanhá-la até sua casa. Ao chegarmos lá, fui conduzido até o quarto onde sua filha enferma repousava. Lá encontrei uma jovem deitada em uma cama de solteiro, visivelmente debilitada, evidenciando que a enfermidade que possuía já a acometia há bastante tempo. Mesmo enquanto dormia, seu rosto exibia um semblante triste e exausto, o que inicialmente associei à sua debilitada condição de saúde. Com o propósito de cumprir minha missão naquele momento, me coloquei ao lado da cama da jovem, de frente para seu rosto, abaixei minha cabeça e iniciei uma prece, buscando intervenção divina para que a moça se recuperasse rapidamente daquela enfermidade que tanto a afligia. Mal eu tinha iniciado minhas orações, quando inesperadamente percebi que aquela jovem tinha aberto seus olhos, fixando em mim um olhar inicialmente triste e vazio. Enquanto eu continuava a realizar minhas preces, a expressão vazia em seu rosto abruptamente foi substituída por uma expressão maligna, logo acompanhada por palavras de insulto, blasfêmias e xingamentos, além da pronúncia incompreensível de algumas palavras. Naquele instante, percebi que, além da enfermidade física, alguma influência maligna poderia estar exercendo seu domínio sobre a jovem. Daquele dia em diante, eu passei a realizar visitas diárias à casa de Maria, com a intenção de que minhas fervorosas orações pudessem ajudá-la de alguma forma. Entretanto, após semanas nessa situação, o estado da jovem parecia apenas se agravar, até que um dia eu presenciei a ocorrência de impressionantes acontecimentos pela casa, como o de luzes piscando, a infestação de insetos e o surgimento de estranhas escritas nas paredes do quarto, ainda durante minha presença no local, em uma língua que eu desconhecia. Diante desse cenário, tomei a decisão de levar o caso ao bispo da diocese, responsável pela região onde a comunidade estava situada. Busquei ao bispo por diversas vezes, ao longo de várias semanas, até que minha insistência finalmente fizesse com que ele me recebesse. Diante do meu relato e das minhas persistentes súplicas, o bispo concordou em visitar minha paróquia, com o objetivo de avaliar a situação da jovem. No entanto, ele deixou claro que provavelmente aquele seria mais um caso em que pessoas simulavam estar sob influência de algo maligno, buscando chamar atenção. Segundo o bispo, ao longo de sua vida eclesiástica, ele já perdera as contas de quantas vezes tentaram enganá-lo dessa maneira. Algumas semanas se passaram, e diante da piora contínua da condição de Maria, e sem a visita prometida pelo bispo, estabeleci um prazo limite de espera, onde um eventual não comparecimento do bispo me fariam voltar a procurá-lo. Coincidentemente, na manhã do dia seguinte fui surpreendido pela chegada dele à paróquia. Sem perder tempo, o levei até a casa de Maria. O bispo pareceu ter ficado surpreso ao se deparar com as condições físicas deploráveis que a moça apresentava. Ela encontrava-se acordada naquele momento e nos recebeu sem esboçar qualquer tipo de reação. Em seu rosto havia apenas um olhar perdido olhando para o teto do quarto. O bispo começou então a praticar o que ele havia identificado anteriormente para mim como testes, a fim de identificar se o que estava acontecendo com a moça realmente tinha alguma influência maligna ou se era apenas mais um caso de fingimento. Conforme me explicou o bispo, ele tinha o hábito de desmascarar impostores já no primeiro teste, onde utilizava a água da torneira em vez de água benta para abençoá-los.
Os falsos aflitos costumavam simular que a água causava queimaduras em sua pele. Para nossa surpresa, durante o primeiro teste, a moça simplesmente se ergueu na cama, sem se apoiar em seus braços, dirigiu seu olhar para o bispo e lhe questionou com uma voz demoníaca se ele não sentia vergonha, pois a água benta que ele usava era tão falsa quanto o seu compromisso com o sacerdócio. Em seguida, proferiu dezenas de palavras carregadas de ódio e xingamentos, numa tentativa de intimidar o bispo, e por fim gargalhou intensamente enquanto uma gosma escura escorria de sua boca. Me lembro que o bispo ainda tentou responder às ofensas recebidas, com orações e perguntas sobre a identidade daquilo que tivesse se apossado do corpo da jovem. Entretanto, a entidade, ainda com um tom de voz assustador, começou a revelar detalhes sobre a vida pessoal do bispo e sobre a origem de sua família. Naquele momento, um odor fétido impregnou todo o ambiente. Tudo o que foi dito naquele momento não fazia qualquer sentido para mim, mas de acordo com o bispo, no momento em que estávamos saindo da casa, ele estava convencido de que a situação não se tratava de um fingimento, mas sim de uma verdadeira manifestação de possessão demoníaca. Ele argumentava que apenas demônios teriam conhecimento das informações que a entidade maligna tinha compartilhado sobre sua vida. O bispo então partiu, comprometendo-se a levar o assunto ao arcebispo, de modo que este buscasse o auxílio do Vaticano para lidar com a situação da moça e eventualmente documentar o episódio de possessão. Na verdade, eu não mantinha muitas expectativas de que o Vaticano enviasse alguém com muita brevidade, considerando minha percepção de que a comunicação dentro do Vaticano, naquela época, era excessivamente burocrática. Para minha surpresa, apenas 3 semanas tinham se passado, quando fui informado por um mensageiro do bispo que naquela mesma semana receberia em minha paróquia um padre com experiência em exorcismo, vindo de uma arquidiocese vizinha. No entanto, a moça deveria aguardar sua chegada devidamente acomodada em um dos cômodos da igreja, pois todo o ritual de exorcismo deveria ser realizado em solo sagrado. Durante todo o período de espera por ajuda do Vaticano, eu procurava proporcionar o auxílio que me era possível a Maria e sua família. Com o tempo, o que quer que estivesse em posse do corpo da moça já nem se incomodava mais com a minha presença. Provavelmente, já tinha se dado conta de que eu não lhe representava uma ameaça. Além disso, não enfrentamos qualquer tipo de resistência da entidade ao fazer a mudança de Maria para um quarto que tínhamos no prédio da paróquia. Realmente, o padre exorcista chegou à paróquia naquela semana. Irei me referir ao padre exorcista como Padre Rodrigues, um homem de idade bastante avançada e que se locomovia com certa dificuldade e lentidão. Após uma breve apresentação, ele solicitou que eu o levasse até o local onde estava Maria. Ao chegarmos no quarto onde a jovem repousava, a porta do cômodo se abriu sozinha, sem que ninguém a tocasse. Foi nesse momento que percebemos que Maria estava sentada na cama, com a cabeça baixa, como se estivesse em uma espécie de transe. Quando o padre Rodrigues entrou no quarto, Maria imediatamente virou sua cabeça e lhe direcionou seu olhar, demonstrando em seu rosto uma expressão intensa de ódio que eu nunca tinha presenciado. O padre, um homem experiente em exorcismos, afirmou que precisaríamos iniciar o ritual ainda durante o dia. Caso contrário, enfrentaríamos momentos de muita atribulação durante a noite, momento em que a entidade poderia estar mais forte. Também me disse algo que eu literalmente estava rezando para não ouvir. Falou que eu iria ajudá-lo no ritual, considerando que ele já era um homem idoso e que sua saúde não estava nas melhores condições. O padre explicou que isso seria uma experiência e um aprendizado para mim, e que na hipótese de eu demonstrar que possuía vocação, poderia me tornar também um padre exorcista um dia. Ele alertou que padres com o perfil adequado para essa atividade estavam se tornando cada vez mais difíceis de encontrar. Sinceramente, mesmo confiando na força e proteção de Deus sobre nós naquele momento, devo confessar que nunca havia sentido tanto medo em toda a minha vida. O ritual foi então iniciado pelo padre Rodrigues, entoando em voz alta orações em latim,
enquanto aspergia água benta em direção a Maria. Para minha surpresa, mesmo sendo padre, eu nunca tinha ouvido aquelas orações proferidas pelo padre Rodrigues. O silêncio que dominava o quarto foi rapidamente substituído por uma atmosfera pesada e sombria, assim que o ritual começou. O possuidor de Maria começou a proferir sussurros indistintos, seguidos por vozes que não pareciam pertencer a este mundo. Uma presença maligna parecia, a partir daquele momento, buscar exercer sua perversa influência sobre nós. Neste momento, percebi que uma chuva torrencial caía do lado de fora. À medida que o ritual avançava, a entidade somente externava ódio, lançando em voz alta e totalmente distorcida uma sequência de blasfêmias, palavras baixas e segredos obscuros que dizia pertencerem ao padre Rodrigues. O odor de enxofre impregnava o ar, indicando a presença diabólica que lutávamos para banir. O ambiente tornou-se gélido, e de forma sobrenatural, Maria pendurava-se pelas paredes do quarto, de modo a tentar se afastar de uma relíquia que o padre Rodrigues agora lhe apresentara, um crucifixo muito antigo, que ele dizia já ter sido utilizado em outros rituais. Maria soltava gritos guturais, revelando uma batalha interna entre o bem e o mal que se desenrolava dentro de seu corpo. À medida em que o ritual avançava, ferimentos surgiam no corpo da jovem, como se estivessem sendo feitos de dentro para fora, enquanto ela própria recitava trechos de frases que eu identifiquei como pertencentes à Bíblia Católica. Gritos roucos, mas estridentes, faziam com que nossos ouvidos doessem. Logo percebi que aquela batalha não se desenrolaria com um resultado a nosso favor tão facilmente. Após aproximadamente 4 horas de ritual, a entidade ainda resistia ferozmente, tentando enfraquecer nossas mentes com manifestações sobrenaturais. Em um certo momento, percebi que o padre Rodrigues também apresentava naquele momento uma disposição sobrenatural. Mesmo sendo um homem de idade avançada e que já possuía algumas enfermidades, o padre não demonstrou fraqueza em nenhum momento, permanecendo firme diante da terrível batalha com a entidade demoníaca. De repente, a entidade cessou seu comportamento agressivo, e a partir desse momento, ouvimos o que parecia ser a voz natural de Maria. Ela, desnorteada, começou a nos fazer perguntas como se estivesse confusa. Padre Rodrigues, conhecendo esse comportamento, alertou que era uma tentativa de enganação da entidade. Segundo ele, o demônio dentro dela havia percebido que estava se enfraquecendo e recorria a esse artifício para desviar nossa atenção. Padre Rodrigues, seguindo o conhecimento adquirido pela sua vasta experiência como exorcista, intensificou sua atuação no ritual, agora questionando ao demônio qual era o nome pelo qual ele era chamado. Sob muita insistência do padre, um nome finalmente foi pronunciado, momento em que o padre, agora de posse da identificação daquela entidade, ordenou sob a autoridade de Deus que a entidade maligna deixasse o corpo daquela jovem. Naquele momento, toda a atenção do ambiente chegou ao seu clímax. O barulho ensurdecedor de um grito foi disparado pela besta, e logo após o corpo da jovem começou a levitar, permanecendo a cerca de 1 metro de altura da cama. Uma rajada de vento despedaçou os vidros da janela do quarto, que até então tinha permanecido fechada. O mesmo vento lançou em todas as direções os objetos contidos no quarto, situação que se desenrolou por alguns segundos, até que todos aqueles eventos subitamente cessaram. O corpo de Maria havia caído de forma abrupta na cama, e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, indicando ao padre Rodrigues que aquela entidade tinha deixado o corpo de Maria. Gostaria de resumir todo aquele evento como uma intensa batalha entre o bem e o mal, onde o bem saiu vitorioso. No entanto, o resultado do ritual trouxe uma consequência que ambos não esperávamos. O corpo de Maria estava agora sem vida. Isso me trouxe uma sensação de que o mal havia vencido, e que todo o esforço que tínhamos empreendido naquele ritual tinha sido em vão.
A tristeza e a perplexidade pairavam no ar, diante da perda da vida da jovem. Me recordo dos dizeres do padre Rodrigues naquele momento, o qual me disse que Maria já havia sido perdida há muito tempo, o que para mim fazia sentido, pois há tempos eu não percebia mais qualquer sinal da presença de Maria coabitando aquele corpo. Poucas pessoas podem imaginar o quão difícil foi comunicar à família de Maria sobre a sua morte. Um enorme sentimento de frustração e impotência diante daquela situação deixou uma profunda cicatriz em minha alma. Ao retornar à paróquia, olhei para aquele templo e não me sentia preparado para enfrentar as provações que eu sabia que viriam, em consequência daquela experiência. Tudo o que aconteceu naquela noite deixou meus pensamentos completamente perturbados e, pela primeira vez, fui tomado por um sentimento de dúvida quanto à decisão que fiz para que eu me tornasse padre. Em menos de uma semana após o ocorrido, eu já tinha tomado a decisão que eu compreendi ser a mais adequada naquele momento. Decidi deixar o sacerdócio. Não me sentia preparado o suficiente para oferecer auxílio aos que tanto precisavam. Era como se uma chama que existia dentro de mim tivesse se apagado. Hoje, 40 anos depois do ocorrido, e aos meus 75 anos de idade, me sinto aliviado em colocar essa história neste e-mail. Tenho certeza que ainda hesitarei algumas vezes antes de enviá-la, mas se vocês estão tomando ciência deste acontecimento, significa que minha hesitação foi vencida. Em verdade, lhes digo que uma batalha oculta entre o bem e o mal tem se desenrolado há milênios e que algumas pessoas distintas enfrentam todos os dias entidades obscuras que travam uma guerra silenciosa tentando impor sua maligna influência sobre a humanidade. À medida em que as sombras se estendem, o destino da humanidade pende na balança, equilibrando-se perigosamente entre a luz que lutamos para manter e a escuridão que busca consumir nossas almas. Em despedida, confesso que ainda hoje, mesmo distante do sacerdócio, me sinto inquieto com a perturbadora realidade de um mundo onde forças obscuras podem buscar refúgio dentro de nós. A jornada através das sombras da possessão nos leva a refletir sobre a frágil linha que separa o nosso mundo visível daquelas dimensões desconhecidas. Cada relato de exorcismo, cada suspiro de agonia, é um lembrete sinistro de que o mal pode encontrar moradia mesmo nos recessos mais profundos de nossa existência.